Olá! Nesse vídeo veremos o processo de criação de pivôs em gráficos utilizando o iDashboards. Olhando para esse dashboard, vemos que há 4 gráficos, um em cada canto, que foram construídos usando pivôs. Os pivôs são um recurso que pode ser adicionado a qualquer tipo de gráfico, e sua função é possibilitar que o usuário filtre os dados que aparecem em um gráfico. E nesse exemplo, podemos ver que os pivôs aparecem em forma de listas suspensas, onde é possível selecionar uma especialidade médica. Quando seleciono uma, os médicos presentes nos gráficos são alterados para especialistas dessa área. Ao mesmo tempo, os demais gráficos do dashboard também alteram seus pivôs. São os chamados pivôs sincronizados. Sendo assim, em um mesmo dashboard, os pivôs permanecerão em sincronia uns com os outros. Independente de onde eu alterar o valor do pivô, todos os gráficos serão atualizados. Eles são um tipo de filtro visual em tempo real, que são imediatamente atualizados quando os valores dos pivôs são modificados. Normalmente, os usuários gostam dos pivôs por possibilitarem uma forma de visualizar uma fatia específica de dados multidimensionais dentro de um gráfico. Agora deixe-me lhe mostrar onde os pivôs são definidos. Dentro do designer de gráficos, quando estamos construindo um novo gráfico, os pivôs são definidos quando a lista de eixos é definida. É possível ver os pivôs aqui. Eles aparecem em forma de um número e esse está me mostrando que é um pivô de primeiro nível. Os pivôs só serão habilitados quando há ao menos 2 ou mais eixos Y, o que significa que se existirem 3 ou mais eixos Y, é possível habilitar múltiplos pivôs. Uma vez que os elementos de dados tenham sido definidos, existem propriedades visuais que ficam disponíveis para controlar como os pivôs serão exibidos no gráfico. Dando uma olhada nos dados, essas são informações coletadas de uma concessionária que vende carros de passeio e caminhões comerciais, mas que também possui uma divisão de varejo, que vende diversos tipos de mercadoria. Já criei alguns gráficos onde o eixo X é o tipo e o eixo Y é a contagem de vendas. Atualmente, esses gráficos são todos iguais, pois eu criei um gráfico e o coloquei nos 4 painéis. Mas agora voltarei em 3 desses gráficos e farei o processo passo a passo de como adicionar pivôs. O gráfico da esquerda superior será deixado sozinho, sendo usado como base para uma comparação futura. Vamos ao gráfico da direita e inserir um pivô em divisão. Atualmente, só existe um eixo X e um Y. Sequer é possível selecionar um pivô, por isso nada aparece ao clicar nessa lista. Preciso ter pelo menos 2 eixos Y para que seja possível selecionar um desses dois como um pivô. Definirei o número 1 no campo divisão. Agora, esse gráfico foi filtrado visualmente para mostrar somente os itens que estão relacionados ao que for selecionado na lista de pivôs, conforme as duas opções que estão disponíveis no momento. O gráfico da esquerda superior está puxando 23 linhas de dados, e o gráfico da direita também consulta essas mesmas 23 linhas de dados. Mas como podemos ver, esse é o conjunto de dados do gráfico da direita, o eixo X, o Y1 e o Y2. Então o que ocorre quando um pivô é criado é que uma lista de valores únicos é gerada e possibilita que apliquemos filtros a partir desses valores. Vamos ao gráfico da esquerda inferior e inserir um pivô no campo Classificação. Agora, esse gráfico mostrará um conjunto de valores únicos de classificação para os diferentes números totais de vendas. Então aqui temos a lista de opções de filtros que podem ser aplicados. Selecionando um deles, serão mostrados somente os itens desse tipo de classificação. Checando a base desse gráfico, ainda são 23 linhas de dados, e dessa vez existem mais valores para selecionar na lista de pivôs, pois existem mais categorias com informações se compararmos com o pivô feito no campo divisão. Avançando para o gráfico inferior direito, vamos entrar no designer de gráficos e adicionar 2 pivôs. Incluirei primeiramente o campo divisão e também o de classificação. Selecionar o pivô número 1 nesse, e agora que temos múltiplos eixos Y, perceba que automaticamente houve um incremento nesse campo e agora é possível selecionar o número 2. Assim, a primeira seleção será a divisão e a segunda será a classificação. Agora temos varejo ou transporte.
Se seleciono o transporte, o segundo pivô só mostra esses dois tipos, carro de passeio ou caminhão comercial. Se selecionamos a divisão varejo, temos múltiplas classificações, que são acessórios, roupas e decoração. Checando os dados desse gráfico, temos as mesmas 23 linhas de informações, mas agora há dois níveis para selecionar as informações que serão mostradas no gráfico. Mais uma observação antes de avançarmos. Perceba que quando eu altero a seleção de varejo para transporte, o gráfico de cima também é alterado. Esses são novamente os pivôs sincronizados, que vimos no dashboard dos médicos no início do vídeo. Se os nomes dos rótulos e os valores dos pivôs são os mesmos, eles serão sincronizados automaticamente. Agora vamos ver um pouco das configurações visuais. Vou aplicá-las no gráfico do canto inferior direito. Voltando ao designer de gráficos, continuaremos aqui nas propriedades. Visto que foram criados pivôs nesse gráfico, há agora um novo conjunto de opções que surgem aqui nas configurações. Essas são as configurações visuais dos pivôs, onde podemos até mesmo desabilitar a visualização das listas desses pivôs, de modo que seja preciso inserir uma nova forma de alterá-los para que seus valores sejam aplicados. Se mantivermos a lista de pivôs no gráfico, é possível movê-la para baixo do título, centralizada, selecionar uma ordem específica ou definir que o gráfico sempre abra com um pivô específico selecionado. E há uma opção visual chamada barra de pivô opaca. Agora voltemos ao tópico de como alterar um pivô se a lista de seleção for desabilitada. Vou lhes mostrar um outro dashboard. Nesse caso, temos os gráficos dos cantos superiores, ambos construídos com pivôs, e os valores dos pivôs são os mesmos. Então, temos três opções nesse gráfico, e nesse outro estão as mesmas três opções. Alterar um desses pivôs modificará ambos, porém, o gráfico central é especial. Ele permite que eu clique em um desses botões e então defina ambos os pivôs dos gráficos ao lado. Observe que aqui o cursor muda de seta para essa mãozinha, o que indica que podemos clicar nesse gráfico. Agora vejamos onde isso pode ser definido. Dentro do designer de gráficos, vamos na aba das configurações de Drill Down. Esse não é exatamente um drill, onde tipicamente filtramos dados, mas é considerado um por estar possibilitando que o usuário dê um clique. E o que diz aqui sobre essa função é que se construirmos um gráfico com um eixo X de nome igual ao de um pivô de um eixo Y, no mesmo dashboard, ele irá encontrar e alterar esses pivôs quando for clicado. Isso é exatamente o que acabamos de ver. Se clicarmos em algum desses três botões no gráfico de velocímetro, definimos também os pivôs dos outros dois gráficos, pois eles possuem os mesmos pivôs. Bom, e isso é tudo para esse vídeo sobre pivôs. Obrigado e até mais.